Ver. Então vamos lá começar. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu sempre faço aqui um material para apoiar, né? E vocês possam ver aqui junto comigo. Então, eu vou começar falando agora sobre o nosso tema que é governo. Tá aparecendo aí para vocês já? Vocês estão conseguindo ver? Tá sim. Bom, gente, governo. Esse tema é um tema que eu particularmente gosto muito de falar, que é sobre liderança. Porque eu acredito que Deus ele colocou isso dentro de mim desde sempre, assim. Não sei se a minha mãe que está aí pode falar se quando eu era mais novinha eu tinha esse dom de liderar e essa coisa de tomar a frente, mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito, sabe, de liderar mesmo, de fazer a coisa acontecer, em todo o trabalho que eu passei, então eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E eu trouxe aqui algumas coisas que vão ajudar vocês na vida de vocês, não só espiritual, mas também em outras áreas, tá? Então, como liderar a sua vida para você viver o que Deus planejou para você? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, me deem só um minutinho que a Isabela. Oi, Isabela, eu tô gravando uma aula, Florzinha. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, gente, é que nós precisamos ter clareza de que Deus planejou algo para nós. Porque o tema da aula é como liderar a sua vida para viver o que Deus planejou para você. Então, se você, no primeiro ponto, não acha que Deus planejou alguma coisa para você, então nem adianta a gente estar aqui. Para que que a gente vai liderar uma vida que a gente acha que não tem um propósito? Né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer clareza é que Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu trouxe aqui alguns versículos e eu vou ler para vocês para reforçar isso na mente de vocês, né? Eu acredito que algumas aqui já sabem, mas você precisa cada dia mais ter clareza que o propósito de Deus para você, ele não é genérico, ele é específico, ele foi feito para você. Quando você nasceu, Deus te fez com essas características, com esse formato, com tudo que você é hoje, Deus fez com um propósito, né? Então a gente precisa ter clareza disso. Eu acredito que esse é o primeiro ponto importante aqui. E lá em Jeremias 29:11 diz assim: Porque eu bem sei que os planos que eu tenho para vocês são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, em Jeremias 29:11, Deus diz que ele tem planos para nós, e que são planos de paz e não de mal. Em Salmo 139:13 diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da sua mãe, da minha mãe, e todos os dias são determinados para mim, foram escritos no teu livro. Então, todos os dias determinados para você foram escritos no livro que Deus criou a nosso respeito. Então, a primeira coisa, o seu propósito não é genérico. Deus não criou um propósito universal, ele criou um propósito para cada um de nós. Nós somos únicas. E ele vai levar em conta a sua dor, as suas histórias, o seu chamado. Nada do que você viveu na sua vida vai ser desperdiçado. Então, tudo que você passou de dores, ele pode ser convertido em propósito. Tudo que você passou na sua vida, que talvez trouxe dor por um momento, ele pode ser utilizado, né? O que você venceu, você pode ajudar outras pessoas também a vencerem aquela dor. Então, Senhor, depois eu quero que vocês leiam, não vou ler todos esses versículos aqui, mas depois eu quero que vocês leiam ele, eu vou mandar essa apresentação para vocês depois lerem em casa, tá? Mas eu acredito que todas aqui têm, pelo menos todas que estão aqui, têm esse entendimento, né? Vocês entendem isso? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vocês acreditam mesmo que Deus tem um plano para cada um, tem um propósito? Isso é vocês têm dúvida sobre isso? Não, Nenhuma. Não tem. Ai, que bom. Então, pronto. Então, vamos passar para o item 2. Quando a gente fala sobre propósito, como é que a gente vai saber e ter certeza do nosso propósito? Eu falo isso no meu livro, né? Não sei se todas têm aqui ou leram, mas eu falo sobre alinhamento espiritual.
né? Então, a primeira coisa aqui que eu coloquei, né, e eu coloquei lá no livro também, que nós temos que fazer quatro coisas, tem quatro pontos aqui que a gente tem que fazer para a gente se alinhar espiritualmente, que é oração, palavra, leitura da Bíblia, né, jejum e parar também para ouvir a Deus, né? E nós falamos esses dias para trás sobre como ouvir a Deus, né? Mas eu até trouxe aqui esse versículo, que é o Mateus 17, 20 e 21. Não sei se vocês lembram, do que estava escrito, deixa eu pegar aqui que eu trouxe para vocês, que diz assim: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem fé do Pode. tamanho. Sim, sim, pode falar. Oi. Regi, quer falar alguma coisa? Não, não. Desculpa. Ah, minha mãe. Tá bom. Então, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para ali, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Aí no versículo 21 ele diz assim: Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aí, gente, eu, eu não sei se vocês são intrigadas com essas coisas, eu leio a Bíblia e eu fico intrigada e fico curiosa, né? Quero descobrir as coisas e eu sempre fiquei intrigada com esse versículo, né? Porque eu falava assim, por que então que esta espécie só sai com oração e jejum? Por que que os discípulos não conseguiram expulsar esse tipo de opressão espiritual, esse tipo de demônio, né? E eu acredito muito que Jesus ele estava querendo ensinar para nós a ir para um novo nível de consagração, né? Para a gente ir para um novo nível, porque algumas opressões espirituais, algumas resistências do inimigo, elas exigem um nível maior de consagração que os discípulos não tinham ainda. Então, eu acredito que Jesus ele estava querendo nos ensinar a ir para um novo nível espiritual, né? Então, assim, por isso eu quero falar sobre alinhamento espiritual, porque muito fala-se, né, nas igrejas, temos que orar, temos que ler a Bíblia, mas será que a gente tem uma vida mesmo de oração, de leitura, de ouvir a Deus, de parar de falar? Porque às vezes a gente chega na presença de Deus e só fala, 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 pega ali a lista dos nossos alvos, ora, 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 lê os nossos alvos, declara a palavra, e a gente não espera ele falar com a gente não ouve, né? A gente está tão distraída, nossos ouvidos estão tão cheios de coisas que a gente acaba não ouvindo que Deus quer falar conosco, né? E o jejum, ele faz o quê? Ele nos aproxima, né? Ele é uma disciplina que abre portas espirituais. Então, quero desafiá-las, né? A cada dia, isso aqui a gente já falou, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a gente já tem falado bastante, mas que vocês não percam esse alinhamento espiritual. Que todos os dias seja uma maná da vida de vocês. Vocês orarem, vocês buscarem, vocês pararem. E nós vamos falar um pouquinho sobre hábitos hoje, e eu quero incentivar vocês a terem esse hábito, né? O próximo item que eu trouxe aqui para vocês é cuidar do nosso templo, ou seja, do nosso corpo, né? Gente, se vocês forem ver estudos, né? Não sei se vocês acompanham, eu gosto de acompanhar muito, assim, alguns homens ou mulheres que eu sou muito fã do mundo empresarial, né? Caio Carneiro, Flávio Augusto, eu gosto de olhar, assim, para as esposas deles também, para as mulheres que têm negócios, que têm uma vida cristã, eu gosto muito de olhar, e eles falam muito sobre esse cuidado com o corpo, né? Muitas vezes a gente leva tudo para o espiritual demais, mas às vezes não é espiritual, às vezes é natural. Às vezes você está se sentindo muito cansada, tá? Mas às vezes isso não tem nada a ver com o espiritual, isso tem a ver com uma vitamina que está faltando no seu corpo, né? A minha mãe estava falando aqui, nossa, seu cabelo cresceu. Quando eu fui lá no Brasil, ela comprou uma vitamina para mim, meu cabelo encheu, cresceu. Então, às vezes, a gente tem que cuidar um pouquinho mais do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai nos ajudar a ter uma vida espiritual também mais intensa, a ter não só a vida espiritual, mas no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, se a gente cuidar do nosso corpo, dos nossos exames em dia, se a gente está com nível, as vitaminas está tudo ok,
né? Ou seja, a gente precisa fazer exercício. Por quê? Porque isso ajuda a nossa mente no foco, né? O exercício ele promove essa redução do risco de declínio cognitivo, né? Então, quando a gente faz exercício, a gente consegue sustentar melhor o nosso foco, a nossa performance. Eu não sei se vocês sabem, né, desses estudos que eles falam sobre açúcar, como o açúcar, ele, ele, ele promove um nível muito instável de glicose no nosso sangue. Então, isso promove humor inconstante, é, promove o declínio cognitivo, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre uma grande CEO aí que estava falando que ela começou a perceber que quando ela tirou o açúcar, ela ficou mais rápida nas respostas, que ela começou a pensar com mais clareza. Então, eu não sei se vocês já viram também um vídeo que viralizou de um ratinho, que eles fizeram um estudo, que eles colocaram um ratinho dentro do leite, e lá no meio tinha tipo um lugarzinho que ele nadava, ia para esse lugar e ficava lá, esperando, né, que ele ter uma saída dali, porque se ele ficasse só nadando, nadando, ele ia ficar muito cansado. Então, para sobreviver, ele foi para esse lugar mais alto e ele ficava ali. O ratinho que estava cheio de açúcar, ele demorava muito a encontrar esse refúgio. Então, isso é como, assim, somos nós, né? Nós também. Se a gente comer muito açúcar, se a gente tiver uma alimentação cheia de carboidrato que vira açúcar, a gente também vai ter resultados piores, desculpem, resultados aquém do que a gente pode. Então, o que eu quero dizer para vocês é, quando vocês cuidam do templo de vocês, vocês também estão cuidando da vida espiritual de vocês. Por quê? Porque a gente vai ter menos preguiça, a gente vai ter mais ânimo para orar e para buscar a Deus. E não sei se vocês estão me acompanhando aí na leitura do livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E nós nascemos para buscar o Senhor, nós nascemos para ter um relacionamento com o Senhor. Então, quando nós nos dispomos, temos mais performance, eu não gosto de ficar falando essa palavra, mas é a verdade, quando nós temos mais eficiência, né, a gente também vai buscar mais ao Senhor, com mais clareza, com menos distração. O cérebro vai conseguir adaptar melhor, o cérebro vai conseguir é, captar melhor, né? Então, assim, gente, isso é muito importante, muito importante. Então, a ciência confirma isso, né? Eu coloquei aqui, excesso de açúcar prejudica a memória e a capacidade de atenção. Às vezes a gente não pensa nessas coisas, mas faz diferença. Eu fiz um jejum uma vez de açúcar, de álcool, o álcool também, né, gente? Como o álcool, quando a gente bebe num dia, no outro dia você tá preguiçoso, você tá desanimado. E aquilo fica ali no seu sangue durante um tempo, né? Então, cuide do corpo de vocês, tudo em moderação, nada em excesso, tentar sempre melhorar a forma como você cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, né? E a Bíblia fala isso. Quarto ponto de hoje que eu quero falar com vocês é sobre ajustar as emoções, né? A gente também, isso aqui está no livro que fala, né, que o grande mandamento de Deus é o quê? Buscar o Senhor, né? Quem está lendo aí comigo, buscar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Quando a gente fala de todo o coração, nós estamos falando de quê, gente? Da sede das nossas emoções. Então a gente tem que buscar o Senhor com nossas emoções também, com os nossos sentimentos. Ou seja, tá difícil hoje, tá triste, tô desanimada, mas eu vou buscar ao Senhor mesmo assim, com todo o meu coração, com toda a minha alma, porque a alma é o quê? É o centro das nossas vontades, das nossas decisões. É na alma que a gente decide orar todos os dias, comer todos os dias, deixar de comer um dia, né? Então é na nossa alma, e a Bíblia fala, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Por quê? Porque também tem que ter razão, também tem que ter pensamento, né? Eu vou fazer isso. De acordo com a minha razão, eu entendo, não é só sentimento, eu entendo que eu preciso orar. E também, que é o que eu gosto de focar, que é com todas as nossas forças.
Por quê? Porque fala de capacidade de esforço, de ação. Então, esse versículo ele fala: não adianta ser só de todo o coração, tem que ser com toda a alma, tem que ser com toda a mente, tem que ser com todas as forças, porque nem todo dia a gente vai ter vontade, nem todo dia a gente vai estar bem, vai estar sentindo uma emoção espiritual, nem todo dia eu vou ter razão para falar assim, não, hoje eu preciso fazer isso. Às vezes a gente tem que ir na raça, na força, né? Então Deus ele governa verdadeiramente quando as áreas da nossa vida estão todas alinhadas. Nós somos um ser triuno, nós somos interligados. Então nós precisamos entender que quando o nosso corpo está bem, quando a gente está tendo uma boa alimentação, quando a gente está fazendo um exercício, quando a gente está bem com os nossos sentimentos, bem com as nossas crenças, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sei que a Regiane já fez o CIS, o método CIS, que fala um pouco sobre isso, mas eu trouxe um resumão aqui para vocês, porque eu amo, eu fiz aqui uma imagem que me ajuda muito a relembrar esses conceitos, eu vou trazer para vocês aqui. Por quê, gente? Porque mudar as emoções, a gente fica falando aqui, vamos mudar, né, o nosso comportamento, as nossas emoções, mas não é fácil assim, né? Então a gente precisa entender um pouco. Eu sei que tá pequeno aí para vocês, mas eu vou ler. Gente, como é que funciona a teoria geral das memórias? Da onde surgem as nossas crenças? O que que a gente acredita hoje? O nosso senso, a nossa. Da onde surge isso? Surge das experiências que a gente teve na vida. Essas experiências que foram na infância, que foram durante a nossa vida, elas nos trouxeram memórias, e essas memórias nos trouxeram o quê? Significado. Isso significou algo bom ou ruim que me traz, quando eu lembro desse significado, me traz sentimentos. Esses sentimentos geram as minhas crenças. Então, todas as vezes que eu tive uma experiência que me gerou uma memória, que me trouxe um significado, que me trouxe um sentimento, gerou uma crença dentro de mim. Então, é, é assim que se formam as crenças durante a nossa vida, né? Aí o que que acontece? Ediane, tem como a gente mudar as nossas crenças? A gente não apaga as nossas memórias, mas a gente ressignifica. Então, por isso que a gente aprende a reprogramar a nossa mente, né? A reprogramar, a ressignificar as coisas que estão aqui dentro, né? Então, como que a gente reprograma, gente? Como que a gente faz isso? Através do estímulo certo, na intensidade necessária, pelo tempo necessário. Fazendo isso, a gente está reprogramando as nossas crenças. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu, a vida toda, achei que eu era. As pessoas falavam que eu era feia, ou as pessoas falavam que eu falava demais, por exemplo. Né? Tem uma cliente minha que ela fala isso, que a mãe dela sempre falava: Você fala demais, menina, cala a boca, fica quieta. E hoje ela é palestrante, ela precisa falar, né? Só que ela tem dificuldade com isso. Então, ela precisou reprogramar essa crença. Como é que a gente reprograma essa crença? Com estímulo certo, pelo tempo necessário, com a intensidade necessária. Por quê? Tem duas formas da gente reprogramar crenças. Vocês já viram aqueles casos de pessoas que passaram por uma doença ou passaram por um acidente e aí mudou a mente da pessoa? A pessoa teve um grande, um forte impacto emocional, né? Aconteceu algo assim na vida dela que mudou a forma dela ver as situações, mudou a forma dela pensar nas coisas, né? Então, eu passei por um acidente, eu trabalhava muito, passei por um acidente e aí depois eu falei, cara, eu não posso mais ser assim, eu tenho que ter mais tempo com os meus filhos. Se eu tivesse morrido, eu teria deixado eles sozinhos. Então, a pessoa muda com um forte impacto emocional. E a gente, graças a Deus, não vai ter um forte impacto emocional, né? Então, a gente vai trabalhar com o estímulo certo, na intensidade necessária, pelo tempo necessário. Então, por isso que a gente precisa ler a palavra, renovar nossa mente. Por isso que a gente precisa dizer para nós mesmos o que que nós somos em Cristo, quem a Bíblia diz que nós somos, né? Para a gente renovar nossa mente, para o nosso cérebro acessar o que está mais recente. Porque senão ele vai ficar indo lá atrás, acessando as coisas que a minha mãe falou sobre mim. Eu tive sorte de ter uma mãe boa, que sempre falou coisas boas para mim, sempre falou para eu ler Amém. Miguel. Eu nunca esqueço, mãe, de você falando para mim, ler
Daniel falava assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu lembro de eu, toda vez que eu ia para alguma prova, alguma coisa assim, eu falava, eu tenho a mente de Cristo, porque minha mãe me ensinou isso, mas será que eu sei que tem mães que às vezes não tinham essa revelação. E aí você tem às vezes uma crença errada a respeito de você mesma, a respeito da sua identidade em Cristo. Então, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, por isso que a gente precisa renovar o nosso conhecimento na Bíblia, na palavra, no que a palavra diz que nós somos. E o que que é metanoia, gente? Metanoia é uma mudança de mente. Como é que a gente muda a nossa mente? Nos lugares certos, com as pessoas certas, com a informação certa. Então, se você vai a lugares que estimulam o seu crescimento, se você vai a lugares que te ajudam a ser uma pessoa melhor, se você convive com conexões que vão te levar para um lugar melhor de crescimento, se você obtém informações que vão te ajudar a pensar de uma forma diferente, você tem uma metanoia. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito dos ambientes que a gente está. Por isso que a gente precisa cuidar muito das pessoas que a gente convive. E cuidar muito das coisas que a gente lê, que a gente consome, dos filmes que a gente vê, dos livros que a gente lê. Porque tudo isso transforma a nossa forma de pensar e transforma as nossas crenças também. Mesmo as crenças que foram geradas durante muito tempo. Essas informações que a gente vai consumindo através do telefone, através, enfim, do Netflix, a gente vai também tendo uma mudança, né, de pensamento, de memórias. Então, por isso que é tão importante, desculpem, a gente cuidar disso, tá? Então, eu trouxe isso aqui, depois eu vou mandar isso aqui para vocês refletirem, tá? Sobre essas informações aqui. Por que, gente, que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero muito que vocês aprendam a mudar hábitos. Mudar hábitos. Porque às vezes eu fico falando aqui, porque a gente precisa ter um alinhamento espiritual, a gente precisa orar, mas às vezes não é prático. Então hoje eu trouxe uma coisa mais prática para vocês, porque eu sei que não é fácil e a gente tem que mudar hábito. Então eu trouxe aqui um resuminho rápido desse livro. Eu não sei se vocês já leram esse livro. Chama Hábitos Atômicos. Gente, esse livro é excelente. Se vocês quiserem, depois eu mando o PDF dele, que eu tenho o PDF dele. É muito bom mesmo. Esse livro foi transformador para mim. Eu consegui aprender muito sobre mudança de hábito com ele. E eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre esse livro, tá? Agora. Mas antes, eu queria trazer também, né, uma reflexão da Bíblia. Em Mateus 18, 8 e 9, diz o seguinte. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora, porque é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho te faz tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos ser lançados no fogo do inferno. Por que que eu trouxe isso? Porque é um pouco do que eu quero trazer para vocês sobre mudança de hábito. Esse versículo, de uma forma bem extremista, ele está querendo dizer isso. Se alguma coisa te faz tropeçar, corta, joga fora, foge. Se aquela amizade te faz pecar, sai fora. Se aquele ambiente te remete, te traz um gatilho para você fazer uma determinada coisa ou para você manter um determinado hábito ruim, por que que você ainda está indo ali? Se aquele ambiente, se aquele lugar que você vai, ou se aquele esporte, ou se aquele emprego, ou se aquele. Aonde você vai, gente, se aquilo te gera alguma coisa ruim que te faz pecar, é melhor você ficar sem aquilo do que você ir para o fogo do inferno. Então, eu trouxe isso aqui como uma reflexão para nós, também da gente pensar hoje, né? Eu quero que vocês pensem, quem está com um caderninho aí, anota. Já começa a pensar que hábitos eu preciso mudar, que hábitos eu preciso colocar e acrescentar na minha rotina diária, né? Como mudar hábitos? Gente, se já parar para pensar que poucas coisas têm um impacto tão poderoso nas nossas vidas como uma mudança e melhoria dos nossos hábitos, e a gente não consegue mudar os nossos hábitos muitas vezes,
Eu vou falar por mim. Eu sou muito doceira, eu gosto muito de doce. É um pecado para mim, sabe? Então, eu tenho tentado mudar esse hábito. Eu tenho tentado, não, estou mudando esse hábito. Eu não sou mais doceira, né? Não, eu não ligo tanto para doce mais, né? Então eu tenho que mudar a forma como eu falo, a forma como eu falo sobre mim, sobre a minha personalidade, sobre a minha identidade, né? Mas é muito difícil, né? E por que que será isso, né? E ele fala no livro, uma coisa que eu achei super legal, que é, eu até trouxe aqui para vocês, que ele fala assim, olha. Ele dá um exemplo aqui que eu acho super interessante. Ele dá um exemplo de duas pessoas que estão tentando parar de fumar. Aí alguém chega e oferece um cigarro para uma delas. E ela fala assim: Ah, não, obrigada, eu estou tentando parar de fumar. E aí ela vai e oferece o cigarro para a segunda. E a segunda fala: Não, obrigada, eu não sou fumante. É muito mais comprovado que essa pessoa, a segunda pessoa, vai parar de fumar mesmo. Por quê? Porque ela mudou e já falou, já mudou inclusive a fala dela, ou seja, ela mudou a comunicação dela em relação à identidade dela. Ela falou: Eu não sou fumante. É muito mais fácil essa pessoa realmente conseguir parar de fumar totalmente pelo resto da vida do que uma pessoa que fala, ah, não, estou tentando parar de fumar. Por quê? Porque ela ainda se vê como fumante. Então, ele explica aqui no livro, né, que uma das formas da gente, como que a gente começa a mudar os nossos hábitos? Quando a gente começa a ver o novo hábito como a nossa nova identidade, né? Então, os hábitos, gente, eles são os tijolos que constroem o edifício da nossa vida. Então, a gente precisa se cercar de novos hábitos, mesmo sendo difícil, né? E cada pequena ação repetida molda quem a gente é. E para a gente viver o propósito de Deus na nossa vida, a gente tem que construir bons hábitos, né? Eu trouxe esse versículo aqui, deixa eu passar para a próxima. Então, como é que um hábito funciona? Trouxe aqui para vocês entenderem como é que um hábito funciona. Não sei se vocês já leram sobre isso, vocês já tiveram curiosidade, mas é sempre bom a gente relembrar, então eu vou falar de novo. Todo hábito, gente, ele começa com uma deixa, ou seja, um gatilho que inicia aquele comportamento. Por exemplo, acordei cansada hoje, eu vou querer 2 cafés. Eu vou tomar um café de manhã quando eu acordar, ou depois do almoço eu vou tomar um café, ou antes do almoço eu vou tomar um café. Por quê? Porque a deixa foi, estou cansada. O desejo foi, eu vou deixar de ficar cansada, né? A resposta é o comportamento em si, ou seja, é o que eu fiz, eu fui lá e tomei o café. E a recompensa, que é o benefício que reforça o ciclo, é que realmente eu fiquei mais animada depois que eu tomei o café. Foi bom para mim, mas sabe o que aconteceu depois? À noite eu tive dificuldade para dormir. E aí vira um ciclo, sabe? Porque eu tomei mais café durante o dia, eu fiquei mais cansada, e no outro dia eu vou acordar cansada de novo, vou querer mais café e vira um ciclo. Então, todo hábito, esse é o loop do hábito, né? Tem a deixa, que é o gatilho, comportamento, depois o desejo, depois a resposta, depois a recompensa. Então, por que que muitas vezes a gente não consegue sair de um hábito? Exatamente porque a gente não decide o tipo de pessoa que a gente quer ser e a gente não muda o nosso sistema de recompensa. Então, eu quero que vocês se perguntem isso aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês aprenderem a mudar os seus hábitos. Isso aqui tudo eu estou falando para vocês, gente, para vocês desenharem e redesenharem hábitos, principalmente voltados ao lado espiritual, porque é o objetivo aqui da nossa mentoria, né? É a gente falar sobre os hábitos espirituais. Mas os nossos hábitos, a nossa falta de disposição, a nossa falta de conhecimento, às vezes, interfere na nossa vida espiritual porque a gente não sabe como fazer. Então, eu estou trazendo para vocês aqui informações que vão te ajudar na sua vida espiritual. E a sua vida espiritual boa, ela flui em tudo na sua vida, né? Na sua vida financeira, todas as áreas da sua vida. A área espiritual é a base.
né? É a base. Mas muitas vezes a gente não consegue. Então, eu vou te falar como eu mudei. Porque eu vou falar de um ano para cá, o que eu consegui na minha vida espiritual, mas por quê? Porque eu decidi mudar o meu hábito. Eu falei, eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu sou. Então, o que que eu comecei a fazer? Comecei a definir o tempo, horário, quais os livros eu ia ler, quais os capítulos da Bíblia eu ia ler cada dia. Eu comecei a criar coisas para mim, para facilitar. Então, vamos lá que eu vou dar esse passo a passo para vocês. Primeira coisa, primeira pergunta: como tornar esse hábito evidente? Então, se o hábito é bom ou ruim, então vamos pensar aqui no hábito bom que a gente quer adquirir, né? Por exemplo, qual que é a deixa para a gente deixar ele mais claro, para facilitar a nossa ação? Por exemplo, eu coloquei aqui. Eu quero ir para o ginásio todos os dias de manhã, então eu já deixo a minha roupa de treino separadinha. Por exemplo, todos os dias eu acordo antes do Caio, meu marido fica na cama. Se eu ficar ligando a luz, abrindo armário e tudo para eu pegar minha roupa, provavelmente isso vai ser uma desmotivação para mim. Então, o que que eu já faço? No dia anterior à noite, por exemplo, amanhã eu vou fazer caminhada com um grupo de corrida que tem aqui perto. Aí eu já deixo a minha roupa separadinha lá na sala. Então eu saio do meu quarto, já vou para lá, a minha roupinha já tá lá, já é a deixa, né? Então eu olho, já estou tornando aquela ação mais fácil para mim. Então eu tenho uma deixa, ele está mais evidente. Eu vou agendar um horário fixo na minha agenda. Então, qual que é o meu horário de oração todos os dias? 7 horas da manhã. Por quê? Porque ninguém acordou aqui em casa ainda. Depois que todo mundo acorda, depois das 8 horas, eu não consigo mais ter tanta qualidade assim de tempo sozinha com Deus. Então, 7 horas eu tenho meu lugarzinho com a minha Bíblia, com os meus livrinhos, com meus caderninhos que eu anoto as coisas, já tá tudo lá separadinho para mim. Na hora que eu acordo, eu já vou direitinho lá para minha cadeirinha, já pego os meus livros, já pego tudo e começo a orar e buscar o Senhor. Por quê? Porque eu deixei uma deixa fácil, né? Primeiro, eu acordo sempre naquele horário, já começou a facilitar para mim, criei um lugar para aquilo, né? Já deixo ali o que eu preciso, né? Então, queria saber se vocês entenderam. Vocês entenderam então isso? Ou seja, eu preciso tornar esse hábito evidente para mim, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui agora para o hábito mal. Por exemplo, eu não quero ficar comendo doce. Eu faço isso demais, não quero ficar comendo doce todos os dias. Aí, meu marido compra doce. E o que que ele faz? Ele deixa na cara para todo mundo ver esse doce toda hora. Toda hora que eu entro na cozinha, tá lá o doce. Isso é uma deixa para mim, entendeu? Eu que gosto muito de doce, se toda hora eu entrar na cozinha e ver aquele doce, vai me dar vontade. Para que eu vou deixar aquele doce ali para mim? Então, eu não vou deixar ele evidente. Eu vou pegar o doce, vou esconder lá no armário para eu não ver. Então, nós precisamos tornar os hábitos bons evidentes e os ruins, a gente tem que esconder eles para o mais longe, para o mais difícil possível, né? Então, a gente precisa tornar os nossos hábitos impossíveis de ignorar, com lembretes visuais, com contexto preparado, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como tornar esse hábito atrativo? Porque às vezes a gente até coloca ali o hábito evidente, né? Mas mesmo assim eu vou olhar para aquela roupa de manhã, vou falar, putz, que preguiça, vou nada, tá um frio do cão, para que que eu vou? Mas aí o que que eu fiz para tornar o meu hábito atrativo, meu hábito gostoso de ir fazer? Eu vou fazer uma caminhada amanhã na praia. Primeiro é na praia, eu adoro passear na praia. E segundo, eu combinei com as minhas amigas. Pronto. Tornei esse hábito mais fácil de acontecer, né? Então, assim, tudo, lembra que eu falei, né, no passo anterior aqui? Primeiro tem uma deixa, depois tem um desejo. Por exemplo, eu não desejo açúcar. O que que eu desejo?
desejo conforto, desejo alívio, desejo energia, né? Então, o desejo é o que impulsiona o meu hábito. Depois, como eu vou tornar esse hábito fácil para eu fazer, né? Se o hábito for difícil demais, ele não vai acontecer. Então, como é que eu vou fazer com que esse hábito se torne fácil? Reduz o atrito. Quanto menor o esforço, maior a probabilidade de execução. Então, por exemplo, Ediane, eu quero ler a Bíblia todos os dias, eu quero orar todos os dias. Aí você define uma meta para você. Nossa, eu quero ler a Bíblia inteira em um ano. Não, eu quero orar todos os dias, 1 hora por dia. Gente, vai ser difícil. Começa com uma coisa possível, né? Começa com 10 minutos, com 15 minutos, com 30 minutos, vai aumentando depois. Por exemplo, eu já falei para vocês aqui, eu sempre tive dificuldade de fazer jejum. O que que eu fiz? Eu comecei aos poucos. Comecei com jejum de 12 horas, depois comecei com jejum de 16 horas, depois aumentei para 24 horas, mas sempre foi muito difícil para mim, mas foi aos poucos. Então, a gente tem que tornar esse hábito mais fácil. Depois, a gente tem que tornar ele gratificante. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona com recompensas. Então, esse hábito tem que valer a pena, né? Não pode ser uma coisa que você não vai ver a recompensa, porque se você não ver a recompensa, você não vai reforçar esse hábito. Então, por que que eu quero orar todos os dias? Porque isso me traz paz, porque isso me acalma, porque isso me direciona, porque me ajuda nas decisões que eu vou ter no meu trabalho, me ajuda em todas as decisões da minha vida. Então, esse hábito é muito bom, eu começo a ver que ele é gratificante para mim, né? Eu vou sentir menos oscilação de humor. Eu parei de comer açúcar, então eu tive mais disposição, parei de tomar álcool, tive mais disposição. No outro dia eu acordo animada. Você começa a reforçar o hábito bom, tá bem? Então, eu trouxe isso aqui, vou mandar depois esse PPT para vocês entenderem. Eu acredito que algumas aqui já devem ter lido ou estudado sobre isso, mas é sempre muito bom a gente é, renovar os nossos conhecimentos, né? Então, gente, os hábitos, eles existem para resolver problemas, né? A gente cria um hábito para resolver um problema. Então, quando a gente tem fome, a gente faz a comida e come. Quando a gente está cansado, a gente vai dormir. A gente cria hábitos na nossa vida para resolver problemas, inclusive emocionais, de ansiedade. Então, a gente come um doce porque a gente está ansioso, porque a gente está cansado. Então, a gente precisa identificar, né, essa deixa, identificar o porquê que a gente está fazendo aquilo. A gente precisa substituir esse hábito. Por quê? Porque é muito difícil a gente eliminar um hábito. Vou dar um exemplo. Eu falei para vocês que eu gosto de comer doce. é, Às vezes a gente senta aqui na mesa, meus filhos gostam também, meu marido também gosta. E aí eu achava muito ruim esse momento, porque eu não conseguia estar na mesa vendo eles comendo uma barra de chocolate e não comer junto. Aí o que que eu comecei a fazer? Pegar fruta. Então, na hora que eles estão. Então, a gente sempre tem fruta em casa. Eu amo dióspiro, que é aquela frutinha que é o caqui do Brasil. Aqui ele é mais durinho, né? Então, ele é super crocante, docinho. Então, ao invés de eu comer, sei lá, quantos quadradinhos de chocolate, eu vou comer um dióspiro, uma fruta, e vou estar com eles na mesma, né? Porque antes, sabe o que eu fazia? Eu saía da mesa. Só que aí eu deixava. Não, eu não tinha recompensa de estar com eles, era ruim. Aí eu falei, não, agora eu vou ficar só que com uma fruta. Então, assim, gente, a gente precisa entender cada pessoa. Alguém quer falar, gente? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Cada pessoa vai ter um jeito melhor, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer exercício com alguém, eu gosto muito eu me conecto muito com as pessoas. Então, eu vou arrumar um jeito de ter amizades também que vão me ajudar nesse caminho de saudável, de fazer caminhada, né? De estar tendo uma vida mais saudável, comendo melhor, porque aí quando a gente está caminhando, a gente está falando sobre as comidas, as nossas dificuldades, o que que a gente poderia melhorar, e um dá uma dica que é bom. Então, assim, a gente precisa realmente parar eu coloquei aqui nesse slide, olha, quero perder 10 quilos, quero ler 50 livros, mas a gente cria um monte de objetivo e não cria solução. A gente cria lá no início do ano, a gente vai lá e faz lá os nossos alvos de oração, as nossas metas, os nossos objetivos, só que a gente não cria
não constrói sistemas, né, para a gente ter aqueles hábitos e fazer aquilo acontecer. Uma coisa também acontece acredito que com esses erros, né, comum, é que a gente coloca os nossos objetivos muito altos. Então, É, aí quando diz, não, mas é aquela velha história, não, eu vou sonhar bem grande para realizar os pequenos, mas não é assim tanto, nosso cérebro, ele precisa da dopamina de ver o resultado. Como isso. ele não veja o resultado, já aí gera uma frustração, e ao gerar a frustração, você vai lá e diz, vou comer um chocolate porque eu tô com raiva. Aham, E aí, tipo assim, o que eu fiz não valeu a pena, então eu vou, já que lascou, pô, pelo menos vou me fazer feliz. E essa é a outra parte do cérebro da culpa. Mas uma das coisas que também eu acho importante fomentar, comentar sobre o que você está falando, não querendo me meter no seu trabalho, que está maravilhoso, que mas isso, eu pode acho falar. muito importante o que você está falando, o que você está falando. Você gosta muito de açúcar, muito de doce. Seu marido compra, ele traz porque ele gosta, seu filho gosta. Aí é muito fácil nós, humanos, culpar dizendo: ah, se ele não fizesse isso, eu não ia engordar. Mas a responsabilidade de quem pegou os dedinhos, as mãozinhas, foi andando até o chocolate é seu. Então eu vejo interessante comentar isso também. Perfeito, Regi, porque no início eu fazia isso, sabia? No início eu É. culpava ele. Não, porque você compra chocolate. Não, porque você. Só que, gente, a culpa é nossa, né? Essa questão da autorresponsabilização, né? Da autorresponsabilidade, da gente colocar sobre nós, né, as nossas decisões. Eu tomei a decisão de ir lá e comer. É claro que dificulta mais, é claro. Mas a gente vai estar num mundo sempre cheio de pessoas comendo doces. E aí, eu não vou deixar de me relacionar com pessoas? Vou deixar de sair? Não, a decisão tem que ser minha, né? Tem que ser de dentro para fora. Por isso que eu falei, tem que ser uma coisa da identidade. A gente muda o nosso hábito quando a gente muda na identidade. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa saudável. Eu sou saudável. Essa pessoa que é saudável, o que que ela gosta? Ela gosta de fazer exercício, ela gosta de comer bem. Gente, vai ter um dia ou outro que a gente vai comer sim uma coisa gostosa que a gente goste, mas não é sempre. O meu estilo de vida me leva para uma vida mais saudável, né? Então, é isso que a gente precisa se atentar. E por último, comece hoje. Então, escolha um hábito, defina a identidade, quem eu preciso ser para manter esse hábito, né? Então, igual eu tô falando para vocês, eu falei para vocês aqui no início, até errei, ó, falei, eu sou doceira. Não, eu não sou mais, eu sou saudável, né? Eu tenho que mudar a minha identidade de dentro para fora. Eu sou saudável. Uma pessoa saudável nunca come doce? Come, gente, mas não é todo dia, é de vez em quando. Então, eu sou saudável. Aí eu vou desenhar o meu ambiente. Pra que que, olha, teve uma época, o Caio, meu marido, vende brownie. E teve uma época que eu ajudei ele nas redes sociais e eu seguia todas as docerias que vocês imaginarem do mundo, assim, só para eu pegar ideias, pegar dicas de vídeos, como é que eles faziam e tal. Então, meu feed do Instagram ou das redes sociais era só doce. Aí eu falei assim, gente do céu, eu vou excluir tudo isso aqui. Aí eu já mudei um pouco meu ambiente, porque eu falei, se eu ficar só recebendo esses vídeos gostosos daquele chocolate derretendo, não sei o quê, eu vou querer comer mesmo, vai me dar vontade. Vocês já viram quando a gente assiste um filme, assisti um filme uma vez de uma fábrica de chocolate, você sai do filme querendo comer o chocolate. Então, se a gente não mudar, né, os nossos ambientes, se a gente não desenhar o nosso ambiente, se a gente tirar de perto da gente gente que só gosta de beber, comer, né? Se eu não procurar pessoas também que têm um estilo de vida saudável, se eu não procurar ir no ginásio, que tem gente lá que gosta de um estilo de vida saudável, eu não vou mudar, né? Então, escolha o hábito, defina a identidade, desenhe o ambiente, comece pequeno, igual você falou, Rejane. Não adianta falar assim, eu vou fazer exercício todos os dias. Gente, você não vai nenhum hoje. Por que que você quer ir todos os dias? Define que você vai 2 vezes por semana. Se der, você vai mais um. Define que você vai 3 vezes por semana, né? Para que que a gente põe uma meta inatingível? Então, vamos pensar, vamos começar pequeno. Eu quero ler mais a Bíblia. Hoje eu leio um. Gente, sabe o que que eu comecei a fazer agora?
O pastor Luiz, eu sigo ele, não sei se vocês conhecem, que é o pastor da videira lá do Brasil, eu ia nessa igreja, né? Ele definiu que todo mundo vai ler o Novo Testamento no mês de janeiro. Eu falei, eu vou pegar isso para mim. Eu vou ler o Novo Testamento inteiro no mês de janeiro. Aí depois eu falei, nossa, essa meta tá além da minha necessidade, porque eu já tenho muitas outras coisas para ler. Eu já tenho uns livros que eu já tinha definido para eu ler, já tinha. E eu esse ano eu li, esse ano passado eu li a Bíblia inteira em um ano, que eu peguei aquele aplicativo, né, aquela aplicação Holy Bible, e eu sigo ali, e eu consegui seguir. Mas você lê 5 capítulos por dia, né? 4, 5 capítulos por dia. E aí eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte: ao invés de ser um mês, eu vou colocar em 2 meses. É uma meta que eu consigo. Em um mês, eu não vou conseguir ler o Novo Testamento todo, infelizmente, ainda não cheguei nesse nível. E aí eu mudei minha meta, entendeu? Então, às vezes a gente se frustra exatamente porque a gente coloca uma meta tão inalcançável que a gente fala, ah, eu não dou conta mesmo de fazer. Mas por que que eu coloquei uma meta tão difícil para mim, né? E manter o ritmo, porque se a gente ser constante, se a gente conseguir todos os dias fazer aquilo e ser constante, a gente vai conseguir mudar, a gente vai conseguir crescer. Já viu nos exercícios? Eu começo pequeno, depois eu começo a gostar, aquilo faz parte da minha vida. E aí eu começo a aumentar e eu quero começar a pegar mais peso, eu quero começar a correr um pouco mais. Então, a vida é assim espiritual também, né? Então comece hoje, defina e pense. Sim. Queria que vocês pensassem, né, nos hábitos que vocês gostariam de mudar na vida de vocês, ou que vocês gostariam, bons hábitos que você gostaria de incluir na sua vida, gente. Reflita sobre isso. Como facilitar esse hábito? O que que eu vou fazer para que esse hábito se torne um hábito mesmo, real? Por quê? Porque governe, eu quero que vocês aprendam a governar a vida de vocês, porque a verdadeira liderança, ela começa com esse alinhamento de propósito de identidade. Quem você é em Deus? O que que a Bíblia diz sobre quem você é? Olha só o que que a Bíblia diz. Diz que você é nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, aquela Ediane doceira não existe mais, tudo se fez novo, agora ela é saudável. Agora ela gosta de comer coisas saudáveis, de organizar sua alimentação, se planejar melhor, fazer exercício. Ah, a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nossa, eu sou filha de Deus. Deus é perfeito, Deus me ajuda. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Meu corpo é templo do Espírito Santo. O que que eu estou pondo para dentro do meu corpo? Nós, porém, olha o versículo aqui que eu falei, temos a mente de Cristo. Então, eu tenho a mente de Cristo. Deus renova minha mente. Deus muda minha mente. Eu tenho uma amiga, quero contar para vocês aqui. Eu acho que a minha mãe conhece ela, Flavielle. Ela era bem gordinha. Ela quase fez a bariátrica. Ela era bem alta e bem gordinha. Tinha quase 100 quilos. E, gente, ela disse que um dia ela orou e falou: Deus, eu não quero mais ser gorda, muda minha mentalidade. Deus, eu tenho a mente de Cristo, Deus muda minha mentalidade. Espírito Santo, muda meu jeito de pensar. Gente, ela fez uma oração assim, com decisão. Ela falou que a partir daquele dia, ela até, o Instagram dela, ela ajuda as pessoas, mostra o estilo de vida dela saudável. Ela emagreceu tanto que hoje ela usa calça 36, pra vocês terem ideia. Ela tá bem magra, mas porque ela mudou Ela ficou bem magra. completamente. Você lembra, mãe? Ela mudou completamente Lembro. o estilo de vida dela. E ela fez essa oração decidida, falou assim: Eu tenho a mente de Cristo. As coisas velhas já passaram, eu não quero mais. E ela tomou a decisão. Então, transformem a mente de vocês, renovem a mente de vocês. A palavra de Deus é a fonte de tudo. Eu não mudo hábitos para eu me tornar melhor. Eu mudo hábitos porque eu já sei quem eu sou. A sua identidade já está aí, já é sua, mas às vezes você ainda não tomou posse dela, né? Então, queria muito, assim, hoje eu senti muito de falar sobre esse governo, porque muitas pessoas às vezes ficam, ai, tô cansada, mas às vezes a gente tá cansada por quê? Porque tem uma alimentação ruim, dorme mal, tá cansada porque faz mais coisa do que deveria fazer, coisa que nem é parte da sua.
da sua responsabilidade, você está assumindo coisa que não é sua, né? Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa mudar e entender quem Deus falou que nós somos, quem Deus diz que nós somos. Amém? Então eu Amém. queria abrir aqui para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, se vocês querem falar alguma coisa. Não? Maravilhoso, Ediane. Sempre é bom fazer Um um, refresh. é. Então vamos, eu queria que eu vou dividir a gente em dois grupos, então, para a gente poder orar umas pelas outras de forma mais fácil, pode ser? Eu vou colocar aqui, igual a gente fez da outra vez, eu vou colocar, cadê aqui? Vou criar duas salas e vou mandar vocês para salas. Aí eu queria que vocês conversassem um pouco uma com a outra e fizessem esse momento de oração, pelos pedidos de oração umas das outras. Podemos, gente? Vocês têm aí mais um tempinho para a gente fazer isso? Orar pelos alvos? Tá? É, Sim, a tem. gente orar uma pelas outras. Então, vou fazer aqui. Comer. Marcos, eu doce. Oi, Suzana, tudo bem? Não tem problema nenhum. Que bom que você conseguiu vir aqui um pouquinho, viu? Seja muito bem-vinda. Pronto, meninas, já mandei vocês aí para as salas. Oi, mãe, você ficou sozinha? Quem tá aí? As meninas.